Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma videoaula do nosso curso sobre pensamento computacional e essa vai ser uma videoaula dedicada a uma atividade de ensino em particular do módulo de ciências, tá? A gente já está quase que finalizando o nosso curso e nessa atividade ela vai ter formato plugado e vai usar como ferramenta o Scratch, que nós já tratamos sobre ela em algumas aulas, mas a gente decidiu por fazer um vídeo passo a passo mostrando como que seria a construção da proposta, do objetivo dessa atividade. Então, explicando um pouquinho sobre o plano de aula antes de ir para o Scratch. A ideia desse plano de aula está abordando sobre a habilidade de abstração, porque aqui qual que vai ser o nosso objetivo? Vai ser com que o aluno trabalhe o que é necessário e o que não é, o que é primordial, né? E o que não é para ser incluído em algo que ele vai construir em dupla com o colega na plataforma Scratch, tá? Esse algo que ele vai construir, ele vai estar associado a uma habilidade da BNCC em Ciências que é destinada ao quinto ano, que trata justamente de você estar tratando com as crianças sobre associação de movimento do Sol com a Terra, movimento da Lua em relação à Terra, como que é essa questão de rotação da Terra e da Lua e assim por diante, tá? Então, a junção dessas duas habilidades aqui vai ser justamente a abordagem que a gente vai dar nesse objetivo, em que os alunos vão ter que identificar os principais elementos para criar uma simulação no Scratch, fazer uma pequena simulação que mostre a Terra orbitando o Sol e a Lua orbitando a Terra. Então, basicamente, as minhas duplas de alunos aí vão tentar desenvolver esse propósito aqui no Scratch, tá? Só que como que a gente vai desenvolver essa atividade em sala de aula? Bom, como recurso e material, a gente basicamente vai usar o anexo que está disponível para essa atividade, que eu já vou mostrar para vocês. Laboratório de informática que é necessário que esteja conectado à internet, se vocês forem usar o Scratch na versão online. E no caso, o uso propriamente dito do software Scratch, tá? Como que vai ser o cenário da atividade? Aqui a gente vai dividir essa atividade em dois principais momentos, tá? Em que no primeiro momento vocês vão iniciar ela em sala de aula, fazendo uma discussão com base no anexo que eu já vou mostrar para vocês. E o segundo momento vai ser, de fato, o local em que as mesmas duplas de alunos vão se reunir para tentar fazer essa simulação no Scratch. Bom, como que é esse primeiro momento da atividade? Esse primeiro momento da atividade é necessário que vocês forneçam para os alunos uma cópia desse anexo aqui, em que você forneça basicamente de 10, entre 5 a 10 minutos, para que as duplas consigam responder previamente essas questões. Essa ideia de atividade, vocês podem estar ministrando ela quando for estar começando esse conteúdo de ciências, ou então quando eles já possuem um conhecimento prévio sobre o assunto, tá? Porque qual que é a ideia? Nós temos aqui no anexo 3 questões abertas e a última delas começa a trabalhar também essa ideia de abstração, porque na verdade eles vão ter que representar graficamente, ou seja, fazer um pequeno desenho de como eles imaginam que deve funcionar essa ideia da Terra estar orbitando o Sol e depois a Lua orbitar a Terra, né? O que significa orbitar? O que significa esse conceito e tal?
Então, nessas questões, vocês vão deixar eles livres num primeiro momento para responder as duas primeiras e a terceira desenhar, tentar representar isso graficamente, para que após esse momento vocês discutam com os alunos quais as principais características que eles conseguem destacar da Terra, por exemplo. Então, vários alunos vão pontuar para vocês. A Terra ela é composta por, se não me engano, acho que é 95% ou 90% de água, que eu estou chutando, tá? Eu creio que seja isso. 90% de água, 10% de terra, ela, por ser composta de águas, se você vê ela com imagens de satélite, por exemplo, eles vão reconhecer que a Terra é azul e assim por diante. Então, eles vão dar várias características aí para a Terra, para o Sol, para a Lua. E, nesse momento, é interessante você destacar na lousa o que a classe identificou como mais importante, principalmente na parte de desenho. E na parte de desenho, eles também vão conseguir já estimular essa questão de habilidade de abstração. Porque na segunda parte aqui da atividade, no item 2, perdão, da atividade, a gente começa a tratar sobre dois termos chaves dessa prática, que vai ser simulação e abstração. Então, a gente começa destacando para eles o que é uma simulação, que esse termo nós usamos muito em computação, é uma coisa praticamente do cotidiano de quem atua em computação, que é basicamente a simulação ela vai representar um modelo da realidade, uma imitação da realidade. Então, o que acontece? Essa simulação, muitas vezes, pode ser algo muito sofisticado, pode ser algo muito complexo, mas em outros momentos não precisa ser assim. Pode ser algo simples, tá? E, basicamente, o que eles responderam na questão 3, que é um desenho de como eles imaginam a relação entre Sol, Terra e Lua, isso pode ser dado como uma simulação, tá? Porque basicamente eles estão tentando representar, fazer um desenho dessa relação, tá? E aqui eu até coloquei um exemplo simples, ó. É como se, por exemplo, uma das duplas tivessem desenhado esse esquema aqui na questão 3. Então, isso pode ser considerado como uma simulação. E quando a gente fala em abstração, a abstração é muito importante a gente pontuar para o aluno o que é e por que a gente está trabalhando isso na atividade, porque basicamente é a capacidade de você identificar o que é importante para se resolver um problema. Então, o que é necessário eu destacar e o que é necessário eu descartar para resolver o meu problema. Então, a partir desse ponto, indo já para o item 3 aqui do nosso plano de aula, o professor vai finalizar com eles as pontuações que eles fizeram e o que eles destacaram na folhinha. E nesse momento, vocês vão dar o objetivo da prática para eles, que é, por meio de tudo que eles relataram lá na folhinha de anexo, o que é necessário para que eles pontuem no momento de criar uma simulação entre Sol, Terra e Lua, para fazer essa ideia de órbita, essa ideia de giro, certo? Pode parecer um pouquinho complexo, mas não tem problema se você for conduzir essa prática em mais de uma aula, tá? Eu acredito que pode ser que esse primeiro momento da folha dê uma aula e a parte no Scratch dê em uma segunda aula, tá? Então, o que acontece? Nesse momento que você vai dar o objetivo da prática, eles podem até levar essa folhinha para o laboratório, porque nesse passo 4 é o momento em que a gente inicia essa discussão e essa construção da simulação em laboratório, tá? Então, aqui eu estimei basicamente entre 30 e 40 minutos, mas pode durar mais tempo. E agora a gente vai fazer o passo a passo dessa simulação no Scratch. Exatamente o que está documentado aqui no plano de aula, eu vou construir com vocês aí no Scratch.
tá? Então, aqui eu já aberto, tá? Aqui a telinha inicial do Scratch. E para entrar na tela de edição do Scratch, eu vou clicar aqui em Criar. Logo em seguida que eu clico em Criar, ele vai carregar a aplicação do Scratch para mim. E em seguida ele já vai mostrar a tela para mim com o nosso personagem principal aqui, que representa o gatinho aí no Scratch. Só um minutinho. Então, nessa nossa tela inicial, o que eu vou estar fazendo inicialmente? Eu posso já deletar esse gatinho, tá? Eu vou clicar com o botão direito do mouse em cima dele e vir em apagar. Só vou arrastar eu para este lado agora. E aqui na nossa área de palco, a primeira coisa que eu vou fazer é a parte que nem como eles sugerem no plano de aula, que é uma ambientação com os alunos. Então, se fosse fazer uma ambientação, o que seria basicamente? Eu mostrar um pouquinho sobre como funciona o Scratch, tá? Então, aqui eu não vou perder muito tempo de mostrar para vocês, porque vocês têm as videoaulas de referência na sugestão do plano de aula, que dá para vocês aprenderem e se ambientarem aí com o Scratch. Bom, então, depois dessa ambientação, eu começo inserindo os meus personagens no Scratch, que a gente chama também de sprites, tá? Então, aqui no plano de aula, ele mostra para nós que nós vamos ter 4 imagens aí para inserir. 3 como sprites, que são os personagens, e 1 como fundo, que é o palco, tá? Então, voltando ao nosso plano de aula, eu vou clicar inicialmente em carregar ator a partir de arquivo, que é esse terceiro ícone aqui, porque nós também já vamos fornecer para vocês as imagens que são os sprites que podem ser usados para atividade. Mas isso não impede de você deixar que os alunos escolham livremente essas imagens na internet, tá? No momento da aula. Então, o primeiro que eu vou colocar vai ser o sol, que aqui eu tinha deixado em inglês, tá? Então, vou abrir o sol. Ele vai carregar a imagem. Ele já posicionou o sol aqui para mim. Aí, o segundo sprite que eu vou colocar vai ser a terra. Abrir. E o terceiro sprite que eu vou inserir vai ser a lua. Aqui. Todos pelo mesmo processo. Percebam que eles estão basicamente no tamanho que se espera na simulação. Por que eu estou afirmando isso? Porque, na verdade, a gente sabe que a Terra é menor que o Sol e a Lua é menor que a Terra. Então, por isso que tem esses 3 tamanhos aqui distintos para cada objeto. E agora eu vou vir aqui em palco, nessa área de palco aqui, que ainda não tem nada, e vou clicar na pastinha para estar inserindo o objeto de palco. Aqui. Em seguida, após ele carregar esse objeto de palco, percebam que ele já vai dar um fundo para a nossa simulação, esse fundo aí de estrelas, tá? De espaço. E eu vou começar agora fazendo a programação de cada sprite, de cada personagem aqui na nossa simulação, tá? Então, primeiro fazer que vai ser o algoritmo, no caso, o código mais simples, é o do Sol, tá? Para programar o Sol, a gente vai usar apenas 3 bloquinhos. Então, o nosso objetivo, a nossa primeira etapa aqui é apenas centralizar o Sol na nossa simulação. Então, eu vou clicar aqui em Sol, vou habilitar os comandos para o personagem Sol, vou clicar em eventos e em eventos eu vou arrastar quando clicar em bandeira verde, tá? Em seguida, vou na categoria controle, arrasto o bloquinho sempre e por último, categoria movimento, eu coloco dentro do sempre o vá para XY e posiciono esse XY em 00.
Então, 0 para x e 0 para y, tá? Se eu clicar com o botão verde, aqui no início da minha animação, percebam que ele já deixou o Sol aqui centralizado na posição 0, 0. Agora, a segunda parte da atividade, a programação da Terra, que já vai ter um pouquinho mais, alguns blocos a mais aí. O que é legal nessa parte de blocos aqui? Eu vou explicar primeiro antes de ir para a programação. Que aqui a gente vai usar dois blocos coringas que vai fazer a ideia de que a Terra faça o giro no Sol, faça a ideia da órbita, tá? Esse primeiro bloco-chave vai ser o bloquinho de passos, em que o passo ele vai determinar a distância da Terra em relação ao Sol, que vocês vão observar após a construção. E essa parte em graus aqui, esse giro em graus, ele vai definir para nós a velocidade que a Terra gira em relação ao Sol, tá? Então, isso daqui, se os seus alunos não conhecem inicialmente o Scratch, não tem problema, tá? Essa argumentação, essa discussão que eu estou fazendo com vocês na construção, é uma coisa que vocês deixem eles primeiro investigarem o Scratch, pensarem como construir isso, e essas discussões vão surgir ao longo da construção, tá? Até por isso que eu comentei que provavelmente essa prática dure mais do que uma aula, tá? Então, eu vou construir essa sequência aqui, esse algoritmo lá na Terra. Então, voltando aqui para o Scratch, clicar na Terra agora, vou habilitar a área de palco, a área de programação para a Terra. Vou clicar primeiro em eventos, quando bandeira verde clicado. Em seguida, a categoria caneta, e na categoria caneta, eu vou colocar mude o tamanho da caneta para 1, que também vai ser um bloquinho muito importante para eu conseguir visualizar a trajetória da Terra, o desenho que a Terra faz na hora de efetuar esse giro da órbita aí. E o segundo bloquinho que eu vou colocar é o apague tudo, que é também da categoria caneta. Então, arrasto aqui apague tudo e em seguida vou colocar o meu bloquinho sempre. Lembrando que tudo que estiver aqui dentro vai ser executado eternamente, enquanto a minha simulação não parar. Então, ele sempre vai efetuar o que tiver aqui dentro. Voltando para o nosso plano de aula, ele pede para a gente colocar dois bloquinhos da categoria movimento. Então, o primeiro deles, vindo aqui em movimento, é o bloquinho vá para, certo? E nesse vá para, percebam aqui que ele tem a opção ponteiro do mouse com uma setinha. Só que eu não quero que a Terra aponte para o meu mouse. Eu quero que ela aponte para o objeto Sol, tá? Então, o meu personagem Sol. E depois o bloquinho que eu vou adicionar vai ser o de mova tantos passos. Essa quantidade de passos que eu vou estipular, eu vou colocar a mesma que está no plano de aula, que são 100 passos. Aqui no nosso plano de aula, eu tenho agora mais dois bloquinhos da categoria caneta, que vai ser colocar uma cor para minha caneta, definir a trajetória, quando ele define a trajetória, quando ele desenha isso na tela. Então, eu vou dizer que ele vai ser azulzinho. Se eu quisesse mudar a cor, era só clicar aqui e clicar em alguma outra cor. Eu vou clicar no azul da terra aqui, ó. Vou clicar em cima da terra, ele vai deixar azulzinho. E depois, eu vou colocar um bloquinho da categoria caneta, que é o use a caneta, para forçar com que ele aplique, faça essa trajetória, desenhe isso na tela. Depois eu vou voltar para a categoria movimento e vou usar o bloquinho de giro, esse giro para a direita, tá? Por isso que ele está apontando aqui para esse lado aqui, que é giro à direita. E vou deixar o mesmo valor do plano de aula, que é 1 grau. E para finalizar esse algoritmo, eu vou aplicar o
o último comando aqui, que é o levante a caneta, tá? Então, vou voltar para a categoria caneta, vou vir aqui e arrastar aqui dentro, levante a caneta. Aqui eu já consigo fazer um teste prévio de como está ficando a minha simulação. Reforçando para vocês, aqui pode parecer simples, mas se as suas crianças forem mexer pela primeira vez no Scratch, mesmo você dando uma breve ambientação, não se preocupem se vocês demorarem a chegar nesse algoritmo ou em algo semelhante, tá? O legal é promover essa discussão e promover esse momento de criação também, que é bem interessante no Scratch. Bom, eu vou clicar em bandeira verde e vou visualizar que a Terra está conseguindo girar e fazer uma órbita em relação ao Sol. Olha que bacana. E se eu quisesse até enxergar melhor essa trajetória que ela está fazendo, que percebam que ele fica um risquinho bem fininho, eu posso parar a minha animação, vou apertar no botão vermelho, parar a simulação, perdão. E nesse mude o tamanho da caneta, eu vou deixar 2. O 2 já vai dar bastante diferença aqui. Então, eu vou deixar em 2, vou dar bandeira verde. Olha lá, já ficou um pouquinho mais grosso, certo? Então, cada vez que eu mudo essa numeração, ele vai mudar o tamanho do traço desenhado. E, como eu tinha comentado com vocês, se eu mudar, aumentar esse número de passos, por exemplo, eu vou colocar 140. Vou executar novamente a minha simulação. Percebam que a Terra, ó, ficou mais longe do Sol dessa vez, certo? Ficou mais distante. E vou parar novamente a simulação e dessa vez eu vou colocar um número maior em graus também. Eu vou colocar 3 graus, tá? Notem a terceira diferença aqui. Vou iniciar a simulação. Olha lá, a Terra já está girando bem mais rápido, tá? Olha lá, está girando mais rápido e mais distante do Sol. Então, as crianças também podem brincar com esses valores aí para observar essas diferenças aí. E agora eu vou fazer a última programação que está faltando para nós, que é programar a Lua. Dessa vez, a minha Lua ela precisa orbitar a Terra. Então, ela vai girar em torno da Terra, enquanto a Terra gira o Sol, tá? Vocês vão ver que é o mesmo código. Então, como vai ser o mesmo código, eu vou até vir no plano de ó, percebam que o código no plano de aula é o mesmo, tá? E a única coisa que muda são valores desses blocos, tá? Então, o que eu vou fazer? Já que o código é o mesmo, eu simplesmente vou dar um botão direito no primeiro bloco do código da Terra, tá? Então, primeiro bloquinho, botão direito, e vou vir em duplicar. Com esse duplicar aqui, ó, eu não cliquei em mais nada, ó. O meu objeto o meu código está acompanhando o meu mouse, tá? Eu vou trazer esse código inteiro, ó, ele está aqui embaixo, certo? Ó, estou arrastando o mouse sem clicar em nada. Eu vou trazer esse código inteiro e vou clicar em cima do objeto Lua, em cima do sprite Lua. Dou um clique. Sumiu da tela, certo? Ele sumiu, mas agora quando eu clicar aqui no sprite Lua, eu vou ter o mesmo código construído, a mesma coisa, tá? Lembrando que aqui eu fiz esse processo só para ser mais rápido no vídeo, mas não tem problema deixar as crianças construírem do zero o terceiro sprite aqui, para elas trabalharem isso também no Scratch, tá? Então, a primeira alteração que ele pede é fazer com que agora, como eu estou programando a Lua, a minha Lua tem que acompanhar o objeto Terra. Então, eu tenho que forçar que o movimento dela vá para a Terra. Certo? Selecionei aqui, Terra. E agora, as únicas alterações que eu vou fazer é mudar
a quantidade de passos que esse objeto vai dar e a quantidade em giro também que esse objeto vai dar. Então, no nosso plano de aula, a gente documentou como 30 passos, então ele vai andar mais devagar, a Lua, só que ela vai girar muito rápido. Ela vai girar em 15, isso, ela vai girar em 15 graus. Então, ela vai girar bem rápido. Aqui, 15. E só para dar uma diferenciação aí na trajetória dos nossos objetos, eu vou mudar a cor da caneta, tá? Do objeto Lua, e vou deixar em cinza, ou branquinho aqui, uma dessas cores aqui do nosso ambiente. Bom, mudei a cor da caneta, fiz a alteração dessas pontuações aqui dos números, e agora eu vou testar novamente a minha simulação. Eu vou clicar em bandeira verde e notem que os dois objetos estão fazendo a trajetória. Olha que bacana quando eu coloco tudo para rodar junto, quando a Terra e a Lua já estão em funcionamento completo, né? Percebam que, como eu estou colocando o desenho da trajetória, nesse desenho, por estar se movimentando meio que rápido, os dois objetos, aparenta que a Lua basicamente está fazendo uma espiral. Ela está fazendo uma espiral para conseguir contornar a Terra, enquanto a Terra também está em movimento, certo? Então, basicamente, a ideia do projetinho em Scratch para ser trabalhado nesse plano de aula é isso. E aqui no plano de aula eu deixo no finalzinho para vocês o link de acesso direto a esse mesmo projeto pronto no site do Scratch. Então, se vocês precisarem, eu já estou até ele aberto aqui, o mesmo projetinho já está no site do Scratch, aqui no usuário do Computer2U, tá? E se vocês clicarem aqui na bandeira verde, vão ver a mesma simulação, com o mesmo funcionamento, tá? Então, de aula, vocês têm algumas sugestões aqui. Se caso vocês quiserem ver outras ideias e outros tipos de simulações que vão tratar desse tema, tá? Da ideia de órbita, da ideia de sistema solar, também tem várias. Já deixei um link direto aqui, que tem essa pesquisa aí feita no Scratch, e também um videozinho de ambientação sobre o conteúdo. Lembrando que essa atividade é uma atividade original da iniciativa Barefoot, deixa eu deixar mais em cima até, da iniciativa Barefoot. Essa iniciativa nós comentamos no início do nosso curso, tá? E o nosso plano de aula foi basicamente uma releitura de uma das atividades documentadas pela Barefoot, que é da Computing at School, iniciativa europeia sobre pensamento computacional. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima.